7 horas mais 36 minutos. Confira os destaques desta quinta-feira. E após a maioria dos vereadores acolher a abertura de um processo de cassação contra o mandato de Fernando da Ótica, uma comissão processante deve apurar a conduta do parlamentar. Ana Lúcia Ferreira, o seu destaque. E a Secretaria de Assistência Social realiza um mapeamento das pessoas em situação de rua em Jacareí. E o destaque esportivo é seu, Jairo Fortes. Copa do Brasil. Grêmio, 1 é pouco, 2 é bom, mas dava para ser mais, tamanha superioridade gremista. E mais, por hora, taxa de entrada no Parque da Cidade em São José dos Campos, após a concessão, está descartada, segundo o prefeito Felício Ramute. E daqui a pouquinho também vamos repercutir a sessão de Câmara ontem em Jacareí, que determinou aí a criação da comissão processante, que deve apurar aí a conduta do vereador Fernando da Ótica. Esses destaques e muito mais você confere agora. Jornal da Mensagem. Oferecimento Farmacom. A Rádio da Diocese abre espaço para a informação, as notícias da sua cidade, do país e do mundo. Começa agora, Jornal da Mensagem. 7 horas mais 38 minutos. Olá, muito bom dia. Está no ar mais uma edição do Jornal da Mensagem. Hoje, dia 15 de agosto de 2019, uma quinta-feira. O jornalismo da Rádio Mensagem tem a coordenação de Dona Eugênio, a mesa de som é de Robson Barros. Bom dia, Robinho. A direção é do Padre Luiz Fernando Soares. Jornal da Mensagem. A apresentação, Donizete Eugênio. E você, ouvinte do Jornal da Mensagem, anote o nosso WhatsApp, 974110125. Previsão do tempo. Então vamos começar a quinta-feira com a previsão do tempo, né? Previsão de frio hoje, nesta manhã de quinta-feira, temperatura marcando aí 12 graus aqui na cidade de Jacareí, também 12 graus em São José dos Campos, e a temperatura hoje não deve passar dos 20 graus, segundo o CPTEC-INPE. Nesta quinta, no litoral norte ainda terá bastante nebulosidade, mas a chuva vai ocorrer de forma mais fraca e isolada. Nas demais áreas da região haverá variação de nebulosidade, mas o sol vai predominar entre nuvens durante boa parte do dia aqui na nossa região. A temperatura mínima ainda será baixa e a máxima entra em gradativa elevação. Para sexta-feira, o dia deverá ser com predomínio de sol e poucas nuvens na maior parte da região. Agora, na parte da manhã, pelo menos amanhã, segundo o CPTEC, amanhã será gelada, mas o sol vai aparecer. Estradas. 7 horas mais 39 minutos, atualizando informações das estradas. Ana Lúcia Ferreira, bom dia, Ana. Sim, Doni, bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha nessa quinta-feira ainda fria, aqui na região do Vale do Paraíba, né? Vamos direto, então, para a rodovia Presidente Dutra, nesse momento aí com um trânsito relativamente bom para quem deixa a cidade de Jacareí em direção à capital paulista. É uma situação confortável. Agora, para quem vem de Taubaté, já há 2 pontos de lentidão a partir do quilômetro 138 até o 139 em São José, por excesso de veículos, e também do 144 ao 145 por excesso de veículos, ambos no sentido Rio-São Paulo, em São José dos Campos. A pista sentido Rio de Janeiro com tráfego lento na pista marginal, e no sentido também Rio-São Paulo, do 138 ao 139, nós temos também a pista sentido Rio-São Paulo com tráfego lento na pista marginal. Tudo isso em São José dos Campos. Motorista também para o seu caminho na chegada à capital paulista, em Guarulhos, também por excesso de veículos, a vida bastante complicada. E o caminho livre, a opção é mesmo a rodovia Ayrton Senna Carvalho Pinto. Nos demais pontos da região nós temos aí um trânsito bom, com alguns pontos de dificuldade na saída de Jacareí, já um movimento bastante intenso nesse momento pela rodovia Getúlio Vargas, mas de forma geral o motorista consegue aí seguir o seu caminho. Mercado financeiro. 7 horas mais 41 minutos. O país tem atualmente 63 milhões e 400 mil brasileiros na lista de devedores, segundo os números do Serasa Experian. Desse total, 23 milhões, ou cerca de um terço, tem dívidas de até R$ 500.
Em média, de acordo com as análises realizadas nos números referentes ao mês de julho, essas pessoas têm 2 contas atrasadas e já negativadas no valor de até R$500. Dos 23 milhões de consumidores nesta situação, pouco mais de 4,5 milhões são do estado de São Paulo e 2 milhões e 200 mil pessoas do Rio de Janeiro. Esporte. 7h mais 41, abrindo a página esportiva. Hoje é ele, Jairo Fortes. Bom dia, Jairo. Bom dia, Dona, Ana Lúcia, Robinho. Tudo bem, amigos? Tá com frio aí, Jairo? Que tá tudo bem, viu? Tá gelado, né, Grone? Dona, realmente bastante frio. Tá o solzinho saindo para quebrar o galho, mas quando que tá o final de semana, dá uma esquentadinha. Doni, foi gelado ontem, quarta-feira, eu terminei no Grêmio, a primeira jogo de Grêmio Atlético Paranaense, um frio, Doni, de 9 graus, moçada tá frio, pra moçada do sul, eu tô acostumado também, né, Doni? 9 graus no sul da praia, Jairo. Da festa, né? Da festa. Praia. Teve um grande jogo de futebol, mais pro lado do Grêmio, já uns 15 minutos do jogo no meio de campo do Grêmio, tomava conta da partida, o Atlético Paranaense bastante perdido em campo. E hoje aconteceu logo aos 24 minutos, através do André de cabeça, uma grande jogada de Cebolinha, uma bola levantada pela área. Nos 32 minutos, Cebolinha recebe o cartão amarelo, e isso, Rony, tira ele do jogo do segundo jogo da semifinal. Ele não vai poder enfrentar o Atlético lá no Paraná. Aos 40 minutos, o Cirino perde uma chance de empatar, a única chance do Atlético Paranaense nos 90 minutos. No segundo tempo, prevaleceu o Grêmio muito melhor. Já aos 27 minutos, Jean-Pierre fez o segundo gol de falta. Daí para frente, tomou conta do jogo, Doni. Podia ter sido muito mais, no tamanho da superioridade do Grêmio, o Atlético perdido, irreconhecido, e o Grêmio se impondo, jogando como sempre joga, quando vai para essas decisões de Libertadores, tomando conta com o excelente meio de campo. Agora, Doni, uma excelente vantagem, o Grêmio podia ter feito, o André e Diego Taveira perderam 2 gols incríveis, que podia ter definido já a classificação do Grêmio. Dia 4 e 9, entre o jogo de 4 de 9, o jogo de volta na Embaixada, o Grêmio está pintando uma final gaúcha ainda, Doni. Então, Jair, está pintando a final gaúcha e o detalhe, muita gente critica o Grêmio porque o Grêmio abandonou o Campeonato Brasileiro, está se dedicando aí nesse tiro curto, né? Exatamente. O Grêmio tem 3 competições, né? O Brasileiro, a Copa do Brasil e Libertadores. Ontem, entrevista do Renato Gaúcho, voltou a criticar quem o critica, né? Por estar priorizando Copa Libertadores e Libertadores, aliás, Copa Libertadores e Copa do Brasil. O Grêmio foi superior, tá, Dona? Ontem não teve chance nenhuma para o Atlético. Eu achei o Atlético nervoso, bastante perdido. Eu achei que o técnico do Thiago Nunes, que é o técnico do Atlético, meio perdido na escalação. Mas jogando no Sul, 40 mil pagantes, o Grêmio se impondo, como que é o estilo do Grêmio, com um meio de campo muito bom, empurrando o Atlético. O Atlético viveu de raríssimo contra-ataque, teve uma chance de gol no primeiro tempo, foi só em 90 minutos, é pouco para uma decisão de campeonato, né, Dani? Não, muito pouco. Para uma decisão de campeonato precisa fazer muito mais e, logicamente, precisa melhorar. Lá na Arena, Dona, o Atlético é muito forte, o Atlético Paranaense, mas tem que jogar muito mais bola que jogou ontem, se quiser surpreender o Grêmio lá. Futebol, a gente sabe, tudo pode acontecer, pode chegar o Atlético fazer 2-0, levar para frente, pode fazer 3-0, ganhar o jogo, não ter um gol vantagem fora de campo, mas tem que jogar muita bola. O futebol que o Grêmio jogou ontem, que as equipes apresentaram antes, foi muito superior o Grêmio Porto Alegrense e já encaminhou a sua classificação. O Grêmio sabe jogar fora também, né? Não vai ficar lá atrás, deve sair para o jogo. Um grande jogo da 4 de setembro, vamos ver quem é que vai para a final da Copa Brasil. Se dá a final gaúcha, o seu Cruzeiro do Rogério Ceni consegue reverter aquela situação lá, né, Doni? Aí tem um detalhe, né? O Cruzeiro gosta dessa Copa, né? É, outro time gosta de Copa de tiro curto, né? De Copa de mata-mata. Tem um novo treinador, o Rogério Ceni chegou lá, confia, ele acha que tem condição de recuperar o Cruzeiro. Vamos esperar aí para ver o que vai acontecer. Doni, uma coisa interessante também, Doni. Ontem fizemos a Supercopa da Europa, a final, às 16 horas em Istambul, na Turquia. O Liverpool empatou com o Chelsea 2-2 e levou o título nos pênaltis por 5-4. O Liverpool conquista, Doni, pela quarta vez na sua história esse título. E o mais interessante, ontem, pela primeira vez na história, Doni, a final contou com arbitragem feminina. A arbitragem feminina, uma francesa, Stéphane Frappati, que apitou a final da Copa do Mundo Feminino 2019. Foi auxiliada pela Manuela Nicolozzi e Michelle O'Neill. Tiveram atuação segura, anularam corretamente 2 gols do Chelsea. É interessante, né, Dona? Uma Copa dessa, uma final dessa e a arbitragem feminina aparecendo aí,
dando uma chance para as mulheres na arbitragem, que eu vejo a competência não tem sexo, né, Dona? Realmente uma coisa interessante. E foi muito bem a arbitragem francesa ontem nessa decisão, viu, Dona? Olha, Jair, é muito bacana mesmo. Aqui no Brasil que o futebol ainda é muito machista, né? As mulheres ainda não tiveram tanta abertura para arbitragem também, né, para bandeirar aqui no Brasil. Mas na Europa parece que está começando bem, né? Eu tenho um amigo que não gosta muito de mulher no futebol, não, viu, Dona? Eu já ouvi falar nesse amigo nosso, viu? Você conhece, né? Eu conheço, viu? O Dona, ainda pela Copa Sul-Americana, quarta-final, os jogos de volta, nessa terça-feira, dia 13 de ontem, o Independência Del Valle ganhou de 1-0 o Independente da Argentina e se classificou para a semifinal. Amanhã, hoje, quinta-feira, nós temos mais um jogo, às 21h30, o Colón e o Zuliá. O Campeonato Brasileiro Série B também, nesse final de semana, na terça-feira, nós temos Atlético Goianiense 2, Oeste 0, Curitiba 2, Brasil e Rio Grande do Sul. Amanhã, hoje, quinta-feira, desculpa, às 21h30, Figueirense e Ponte Preta. E para encerrar, o Campeonato Paulista de Segunda Divisão, Dona, já definiu a tabela, né, completa a terceira fase, são 4 jogos, abre a terceira fase nesse sábado, dia 17 às 15 horas. Essa etapa define duelos das quartas de final. Tem Cantanduvense e Marília, Mauá e Flamengo, Amparo Independente, Itapirense e Rio Branco. Então, já definido que a sexta e última rodada está marcada para que todos os jogos sejam realizados no dia 22 de setembro às 10 horas. O São José, que está aí nessa fase, vai estrear domingo às 10 horas, lá fora de casa contra o Guarulhos. É a terceira fase, a fase decisiva, são 4 times em 4 fases, classificadores para a final. Vamos ver que o São José consegue aí avançar para a segunda divisão, né, Dom? Senão nossa torcida aqui na região, né? Não, tá merecendo. São José tem estádio agora, precisa aí ter um time à altura e tem torcida, então precisa adequar todo essas combinações aí para que nós tenhamos aí em 2020 um time forte, né? Com certeza. É hora da torcida ir a campo, apoiar o São José, que fez uma bela campanha aí. Infelizmente o outro São José não conseguiu chegar, mas estamos aí, está definindo a tabela, vamos guardar os jogos. Acontece, a abertura começa nesse final de semana agora, vamos ver aonde nós conseguimos chegar com o São José aí, né, Dona? Ô Jair, você disse que o Renato Gaúcho criticou quem critica ele. Quem está criticando você aqui é o senhor Benedito Mariano, que é líder comunitário ali do Bela Vista, ali próximo do Igarapés. Ele disse o seguinte, ó: o Jairo, quando fala dos outros times, ele fala muito rápido, e do São Paulo ele fala bem devagarinho pra gente entender, viu? É o horário é rápido, então eu quero não atrapalhar o horário, mas eu vou me corrigir para que ele possa ouvir com mais tranquilidade. É que São Paulo é São Paulo, né, Dona? São Paulo tem que degustar, né? Tem que degustar, não é sempre que você fala de São Paulo bem. Quando você pode falar bem dele, você fala bem devagar, pausadamente, para poder degustar, porque você não sabe se na próxima semana você vai falar bem de novo. Falar de São Paulo é tomar um vinho bom, Jairo. Exatamente. Você toma devagarinho. Eu tomar um vinho bom. Se a planta São Paulo, se a professora de São Paulo ficar sabendo, Daniel Alves entrou no beat e vai jogar domingo agora contra o Ceará, faz sua estreia, viu, mano? Bacana, então, Jair. Você volta daqui a pouco? Com certeza. Legal. Um abraço pra você. Tá aí o senhor Mariano dando uma provocada no Jairo Forte. O pessoal gosta de provocar o pessoal do Panorama Esportivo também, né? 7 horas mais 49 minutos, 7h49. Ontem a gente falou sobre a possibilidade de a semana que vem já não termos radares nas rodovias federais, hein? E olha, sem radares, mortes podem aumentar nas estradas. A afirmação é uma unanimidade entre os especialistas em segurança viária. E quem conta pra gente com detalhes é a repórter Ana Lúcia Ferreira. Reduzir a fiscalização de velocidade nas rodovias brasileiras é uma atitude fatal. A afirmação é de especialistas em segurança viária que reprovam veementemente a promessa feita pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, de aposentar em definitivo os radares móveis, que são usados hoje pela Polícia Rodoviária Federal. Segundo Bolsonaro, esses equipamentos são usados apenas para captar algum dinheiro. Davi Duarte Lima, que é presidente do Instituto Brasileiro de Segurança no Trânsito e professor da Universidade de Brasília, além de ser ex-diretor do Conselho Nacional de Trânsito, falou sobre o risco de tirar os radares móveis de uso. A velocidade excessiva tem grandes problemas, né? O primeiro é o aumento do risco de acidentes. O risco aumenta exponencialmente. O segundo problema é que a velocidade está diretamente relacionada com a gravidade dos acidentes. Quando se dobra a velocidade, a gente multiplica por 4 a violência da colisão. É por isso que é essencial
o controle da velocidade. O que nós estamos fazendo é dando carta branca para aumentarem a possibilidade de acidentes de trânsito. Para o professor Davi, a promessa do presidente foi completamente equivocada. O presidente, às vezes, fala sem conhecimento de causa e é preciso que haja uma assessoria melhor para que ele decida de forma razoável, né? E o papel disso aí está no Ministério da Infraestrutura, está no Denatran. É preciso que as decisões sejam cada vez mais técnicas e cada vez mais calcadas em dados técnicos, experiências que deram certo mundo afora. Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, em 10 anos, mais de 83 mil pessoas morreram pelas BRs em todo o país. De acordo com a polícia, o excesso de velocidade é um dos principais motivos de mortes no trânsito. Valeu, Ana. Obrigado pelas informações. 7 horas mais 52 minutos. Esse é um assunto que ainda vai gerar muitas discussões e, logicamente, o nosso ouvinte sempre se manifestando sobre a questão aí dos radares também. Deixa eu só dar uma informação aqui, complementando, viu, Jairo? Quem manda pra gente aqui é o Aurélio, dando uma informação muito bacana, que a final da Série D do Campeonato Brasileiro em Manaus terá uma mulher no comando da arbitragem. É a Edna Alves Batista, de São Paulo. Ela está no quadro da Federação Paulista de Futebol, vai apitar a grande final entre Manaus e Brusque, na Arena da Amazônia, e será a primeira mulher a comandar uma final de campeonato brasileiro. E um detalhe interessante, que a árbitra vai apitar e comandar o jogo, está no quadro da Federação Paulista de Futebol, e os assistentes também são de São Paulo. O trio paulista na final da Série D. Então somente a árbitra central aí vai comandar no feminino e os dois assistentes são dois homens que vão trabalhar com ela. Então parabéns aí à Federação Paulista de Futebol aí enviando aí este quadro para o Campeonato Brasileiro da Série D de dado, né, entre o Manaus e Brusque. Valeu, Aurélio, aí pela dica e também pela contribuição com o nosso jornal aqui nesta manhã de quinta-feira. 7 horas mais 53 minutos, e a Polícia Civil de São José dos Campos identificou os suspeitos de envolvimento no assassinato da adolescente Jamile Fernandes, de apenas 17 anos, que desapareceu após ir a um fluxo do funk na comunidade Santa Cruz, na região central, em São José. O corpo foi encontrado durante a manhã de segunda-feira na estrada de Sertãozinho, ali no bairro Buquirinha. Na terça-feira, a polícia começou a coletar depoimentos de testemunhas que ajudaram na identificação dos suspeitos. De acordo com a DIG, a equipe está realizando uma varredura nas câmeras do COI, que é o Centro de Operações Integradas, e de estabelecimentos locais para tentar esclarecer o crime. O celular da vítima ainda não foi encontrado. Segundo a família, a vítima teria sido torturada. Portanto, aí, a Jamile estava desaparecida desde a noite do último sábado, quando saiu com 4 amigos para o baile de rua. A família registrou o boletim de ocorrência e fez apelos nas redes sociais em busca da jovem. A polícia iniciou as buscas e encontrou o corpo da adolescente em um terreno baldio em São José, mas já começa a chegar na identificação dos suspeitos sobre este feminicídio. 7h55, vamos a um breve intervalo e já voltamos com muito mais informação. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. Muito bom dia, já chegamos à primeira meia hora de informação nesta quinta-feira, hoje 15 de agosto de 2019.
Momento que a gente destaca manchetes de alguns dos principais jornais que já estão nas principais bancas da sua cidade. O que dizem os jornais? Folha de São Paulo. Com risco de recessão global, Banco Central vai vender dólar à vista. De Porto Alegre, o jornal Zero Hora. Ex-escoteiros relatam terem sido vítimas de abuso sexual por chefe de grupo no norte do Rio Grande do Sul. Jornal Estado de São Paulo. Bolsa cai e dólar sobe com risco de nova recessão global. Jornal Correio Brasiliense. Temor de recessão global faz o dólar passar de R$4. Jornal Estado de Minas. Empresários aprovam reforma tributária. Jornal do Brasil. Bolsonaro sugere a Merkel que use verba suspensa para reflorestar a Alemanha. Jornal Diário de Pernambuco. Após 10 anos, Banco Central volta a vender dólar à vista. Jornal Valor Econômico. Risco de recessão global eleva a tensão nos mercados. O Globo. Câmara aprova projeto que pune abuso de autoridade. E os jornais regionais destacam: O Vale. Governo impõe regras para extração de areia na região. E o Diário de Jacareí destaca: motociclistas promovem ato educativo contra o uso do cerol. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. E um ato educativo contra o uso do cerol é tema de evento com a participação de motociclistas no sábado aqui em Jacareí. A iniciativa marca o início de uma campanha de conscientização e tem o apoio da Prefeitura, através da Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão. O percurso a ser percorrido pelos motociclistas tem início às 8 horas da manhã, bairro do São João, e termina no Parque da Cidade, na região central. Durante o evento serão distribuídos panfletos educativos e também será realizado um abaixo-assinado para coletar assinaturas visando mais rigor em relação ao comércio e o uso do cerol. Um dos idealizadores da campanha, o motociclista Paulo Giovanni, ele revela que um dos motivos que levaram a organizar o evento, que deve reunir integrantes de vários motoclubes do estado, foi uma triste coincidência. Ele disse que no mês passado, no mesmo dia, foram registrados 3 acidentes com motociclistas por causa do cerol. 2 em Jacareí e 1 em São José. Para quem não sabe, o cerol é crime previsto nos artigos 129, 132, 278 do Código Penal brasileiro. Para você se recordar, a gente até fez uma referência aqui, que na tarde do último dia 25 de julho, o jovem Matheus dos Santos, ele tem 23 anos, voltava do trabalho em sua moto, mas sua viagem foi interrompida por uma linha de cerol na estrada que liga São Silvestre, a Jacareí, ali no bairro Bandeira Branca. Quase um mês depois do acidente, o Matheus se recupera em casa, graças a Deus, mas ainda sofre com dores e fala com dificuldades. Ou seja, mas o pior já passou. Mas cerol é crime, então, portanto, neste sábado agora, nos motoclubes terão essa manifestação em Jacareí contra a venda dessas linhas assassinas, Jornal da Mensagem. Seu bairro, sua cidade em destaque. 8 horas mais 2 minutos, após a maioria dos vereadores acolher a abertura de um processo de cassação contra um mandato de Fernando da Ótica, do PSC, uma comissão processante deve apurar a conduta do parlamentar aqui em Jacareí. A comissão eleita em sorteio, ela é formada por Juarez Araújo, do PSD, a Lucimar Ponciano, do PSDB, e Sônia Patas, da Amizade, do PSB. O grupo deve ter o prazo de 90 dias para apresentar um relatório final sobre o caso. Para alguns vereadores foi um momento difícil na sessão de ontem e a gente começa agora a ouvir algumas apresentações e falas dos vereadores, começando com o vereador Dr. Rodrigo Salomão e também da vereadora Sônia Patas, da Amizade. Bom, eu quero começar citando uma frase para você, Fernando, que a luz do sol é o melhor detergente. Então, como a Lucimar disse, quem não deve, não teme. Só para explicar, isso é importante, gente. Alguns vereadores estão tentando confundir a população. Eu sou presidente da Comissão de Ética e se a gente tivesse aberto esse processo de ofício, seria a Comissão de Ética que ia tocar esse processo. Porém, é previsto na lei orgânica do município, quando esse pedido de cassação é feito através de uma denúncia, você tem que seguir esse rito, que é o trâmite legal. Nós vamos passar na casa da lei, nós vamos passar por cima da lei.
Então, senhor presidente, eu acho que assim, nós temos que agir como justos, não como justiceiro. A comissão ela pode ser formada, vai ser formada por 3 vereadores sorteados aqui. O vereador vai ter amplo direito de defesa e para que se ocorra a cassação, não são os 3 que decidem, tem que ter 9 votos favoráveis para essa cassação. Então, meu voto pela transparência e justiça, eu sou favorável à abertura dessa comissão. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Bom, justificando meu voto, que situação muito difícil, né? A gente estuda, lê, relê, e eu estou observando aí, né, os cartazes, não ao tapetão, queremos política sem perseguição política, Fernando é inocente. Jamais eu pensei que o Fernando possa ser culpado, né? E eu também estou aqui analisando, vocês não têm noção a situação que a gente fica, né? Eu conversei muito com o Fernando, né, Fernando? Conversei também com os outros amigos vereadores, né? E realmente a gente começa a analisar profundamente o que todos estão falando. Eu falei desde o começo que eu sou contra a cassação desse mandato. Eu acho... Isso eu falei para o Fernando, falei para todos os vereadores. E a coisa está tomando um rumo agora que realmente eu fico meio preocupada, né? Porque aqui a gente não está votando um projeto, nós estamos com um problema com o vereador, é com uma vida que a gente está aqui direcionando o que vai acontecer. Então a coisa eu acho que é muito mais além. E eu vou realmente mudar o meu voto, eu sou contra. O acolhimento do processo de cassação teve clima polêmico no plenário, né? E acompanhado de dezenas de apoiadores, o Fernando da Ótica, né? Ele se mostrou indignado com alguns posicionamentos, também com a decisão. Em um momento, o vereador Fernando da Ótica, ele disse que o vereador Aderbal não poderia votar, pois, segundo o Fernando, o vereador Aderbal tinha interesse direto que ele fosse cassado. Senhor presidente, questão de ordem. Mais uma vez, repetindo os mesmos motivos que coloquei nas outras questões de ordem, infelizmente sinto que todo o respeito que tenho ao vereador Aderbal, ele não tem a imparcialidade necessária como juiz dessa causa julgar esse assunto. Não tenho nada contra Vossa Excelência, vereador Aderbal, mas ele é o primeiro suplente da coligação. Caso o resultado desse processo seja uma cassação, automaticamente ele vira titular do mandato, que atualmente é suplente. Porque a vereadora Patrícia Giuliani se afastou para ser secretária da Assistência Social. Então, volto a dizer, não tenho nada de pessoal contra o vereador Aderbal, mas mesmo que indiretamente, há um interesse na causa, vereador Aderbal. O senhor tem um interesse na causa. Sobre isso, o Código do Processo Penal diz, artigo 252... O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que, inciso 4º, ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim em linha de reta ou colateral até o 3º grau, inclusive for parte ou diretamente interessado no feito. Também no Código do Processo Civil diz, artigo 145, a suspeição do juiz. Inciso 4, interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Então, diante dessa situação, é importante que o vereador Aderbal se declare impedido de votar, conforme o artigo 120 do nosso regimento interno. Caso Vossa Excelência não concorde para garantir o devido processo, senhor presidente, peço que essa questão de ordem seja submetida ao plenário. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, mais uma vez eu venho trazer. Nós não estamos votando a cassação do Fernando. Tanto que ele até... E o vereador Aderbal votou, né? Ele votou porque alguns vereadores entenderam que ele foi eleito, é o vereador atual, então ele votou também. E a votação contou com 6 votos favoráveis ao processo de cassação e outros 6 votos contrários ao processo de cassação, 6-6. E aí caiu o desempate no colo do presidente da Câmara, que é o Abner de Madureira, que teve que desempatar. Ele fez o desempate votando favorável à abertura do processo, ao acolhimento do pedido.
A comissão processante, que deverá conduzir os trabalhos de apuração da denúncia formulada pelo senhor Sebastião Carlos de Moraes contra o vereador Fernando César Ramos, Fernando da Ótica Original, ficou constituída pelos vereadores Sônia Patas da Amizade, Juarez Araújo e Lucimar Ponciano. Peço aos integrantes da comissão processante que no prazo de 24 horas comuniquem à mesa diretora os respectivos presidente e relator do processo. Mais cedo, uma decisão em caráter liminar expedida pela Justiça de Jacareí já havia decidido pela manutenção do vereador no cargo, o vereador Fernando da Ótica. O pedido do processo de cassação foi feito pelo suplente do PSC, o Sebastião Carlos, conhecido como o Pastor Tião. Ele divide o partido com o Fernando. A solicitação foi embasada em investigação do Ministério Público Federal, que aponta que o vereador teria utilizado de documentos com informações falsas para se beneficiar com um empréstimo consignado junto à Caixa Econômica Federal em 2015. O vereador defende não ter cometido nenhuma irregularidade e que o caso é uma perseguição do atual governo com vistas às próximas eleições. Logo após o término da sessão, nós do Departamento de Jornalismo entramos em contato com a assessoria de imprensa, do vereador Fernando da Ótica, para que ele participasse do jornal hoje, nesta quinta-feira, e logicamente dar aí o seu posicionamento em relação a tudo que aconteceu ontem. Mas, segundo a assessoria, ele já teria outro compromisso. Mas está liberado para que o vereador Fernando da Ótica possa também usar o espaço aqui do jornal para poder aí dar o seu posicionamento em relação a tudo que acontece, porque é o futuro político dele que está em jogo e os eleitores do Fernando da Ótica querem ouvir o posicionamento dele sobre tudo que está acontecendo. Nós estamos aqui à disposição, como sempre. 8 horas mais 10 minutos, 8 horas mais 10 minutos. 8h10, no domingo acontece a partir das 7 horas da manhã o Corre Jacareí, que é um troféu celebridade, com corridas de 6 a 12 quilômetros, de 6 e 12 quilômetros, além de caminhada de 2,5 km nas categorias idade, feminino e masculino. A largada será no Educa Mais Esperança. As inscrições que estão no lote final podem ser feitas no site minhasinscrições.com.br. Os inscritos ganharão direito a um kit com camiseta, número no peito, o chip, também fritas, água e brindes dos patrocinadores, além de medalha de participação. Então, para quem gosta de correr, então faça suas inscrições, minhasinscrições.com.br, para o próximo domingo, dia 25, aqui na cidade de Jacareí. Jornal da Mensagem, a informação ao seu alcance. E na semana passada a gente fez um comentário aqui sobre a possibilidade de terceirização, da manutenção do Parque da Cidade em São José dos Campos. Vocês se lembram que a gente comentou que quando você terceiriza, a empresa, ela quer lucro, Logicamente, ela vai bancar todo o serviço de manutenção, de segurança, enfim, vai cuidar do Parque da Cidade em São José, mas de alguma maneira ela quer lucro. A gente até comentava justamente sobre isso. Mas ontem, o prefeito de São José falou sobre esse assunto. Em meio a um processo que deverá resultar na concessão do Parque da Cidade, o prefeito Felício Ramute descartou a possibilidade de cobrança de uma taxa para a entrada no espaço, que fica na Zona Norte, que é um dos principais cartões postais de São José. Segundo a gestão, a prefeitura, no entanto, o modelo de concessão que irá estabelecer como a empresa que ficará responsável pela gestão, manutenção e operação do parque, terá retorno financeiro. Só será definido após o estudo de viabilidade. Então ainda vai ter um estudo de viabilidade. No início do ano, quando o projeto foi anunciado, a Prefeitura informou que pretendia adotar exemplo semelhante ao modelo de gestão aplicado no Parque Ibirapuera, em São Paulo. No espaço da capital também não há cobrança de taxa de entrada, mas a concessionária que explora o serviço lá no Ibirapuera, em São Paulo, ela explora pontos comerciais, o estacionamento e o aluguel para eventos.
Em São José, o Parque Vicentina Aranha, na região central, ele é gerido por uma OS desde 2011. E atualmente, esta OS recebe R$ 2.100.000 por ano para o serviço. A entidade ela é responsável por oferecer atrações culturais gratuitas no espaço. Então, isso foi ventilado e, segundo a Prefeitura, só será definido se vai cobrar ou não a entrada no Parque das Cidades, após o estudo da viabilidade econômica relacionada à empresa que ganhar esse processo. Jornal da Mensagem. Seu bairro, sua cidade em destaque. 8h14, Ana Lúcia. Sim, Doni. A Secretaria de Assistência Social realizou o mapeamento das pessoas em situação de rua em Jacareí. A equipe formada por agentes, psicólogos, assistentes sociais e motoristas abordou cerca de 85 pessoas, totalizando 486 atendimentos. Entre os locais com maior incidência de moradores de rua, de pessoas em situação de rua, o Largo do Riachuelo e a Avenida Pensilvânia, aqui em Jacareí, totalizaram a maioria das abordagens e são considerados hoje pontos de vulnerabilidade no município. Das pessoas abordadas, 51% são munícipes, moradores de rua, pessoas em situação de rua, 12% têm residência fixa, 37% são migrantes, ou seja, pessoas de outras cidades que estão aqui neste momento, sendo que deste total, 93% são homens de faixa etária entre 18 e 60 anos. Quanto à escolaridade, 49% dos abordados disseram ter ensino fundamental incompleto e no caso de tempo que estão na rua, a equipe de abordagem constatou que 36% das pessoas que estão na situação de rua hoje em Jacareí estão de 1 a 12 meses, 28% estão de 1 a 5 anos e 22% estão acima de 5 anos, há mais de 5 anos nas ruas. 14% estão há menos de um mês. A pesquisa apontou que entre os principais motivos para uma pessoa estar em situação de rua hoje em Jacareí está, em primeiro lugar, a dependência química de álcool e drogas ilícitas e problemas familiares. 8h mais 15 minutos. Eu me lembro que há mais ou menos uns 8 anos nós chegamos a fazer vários programas relacionados à questão aí do morador em situação de rua e como o perfil, né, do morador em situação de rua tem mudado, tem alterado. Em tempos idos de 15, 20 anos atrás, logicamente se falava a questão do desemprego, a questão do analfabetismo, de itens como o perfil do morador em situação de rua. E hoje já não se fala mais nisso, né? Hoje a gente percebe que são pessoas que tiveram profissão, pessoas que têm famílias, eles têm famílias, que tiveram profissão. Nós chegamos até a detectar médico em situação de rua, né? Médico em situação de rua. Então são N situações que, porventura, aí acabam fortalecendo a pessoa a permanecer nas ruas. Mas não tem mais a ver com a questão da escolaridade. Muitos desses que estão em situação de rua, eles têm aí uma profissão, têm o estudo, mas aí a questão do próprio vício, a questão de problemas familiares, acaba tendo aí a força de mantê-los nas ruas. Por isso temos que ter paciência com o trabalho das assistências sociais, porque é um trabalho de convencimento. Essas pessoas de rua, em situação de rua, têm que ser convencidas a participar de um programa do equipamento público para poder sair dessa situação. Não adianta forçar, elas têm que ser convencidas. 8h17, vamos a um breve intervalo e já voltamos com muito mais informação para você. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem.
8 horas mais 20 minutos, de volta com o nosso Jornal da Mensagem nesta quinta-feira. E para destacar que a Receita Federal paga hoje, né, as restituições do terceiro lote do imposto de renda, além de lotes residuais de anos anteriores. Segundo o fisco, serão pagos cerca de 79 milhões a mais, né, a 65 mil contribuintes somente aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba. Os depósitos serão corrigidos em 2,58% de acordo com a remuneração da taxa Selic. Segundo a Receita, esse lote contempla quem transmitiu a declaração até o dia 6 de abril. Olha que interessante, né? Então, quem já emite os dados da declaração do imposto de renda rapidamente, consegue já entrar nesses primeiros lotes para o recebimento da sua restituição. O quarto lote agora será no dia 16 de setembro, o quinto dia 15 de outubro, depois no dia 18 de novembro e o último, que é o sétimo lote, no dia 16 de dezembro. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 8h22, Ana. Sim, Doni, o PROCON de Jacareí vai aproveitar a movimentação diária no Centro de Serviços Públicos, ali na Praça dos Três Poderes, para divulgar os serviços à população nesta quinta-feira, dia 15. Intitulado Dia PROCON Jacareí, o trabalho itinerante vai contar com uma equipe que estará disponível durante todo o dia para tirar dúvidas e orientar o público sobre os direitos do consumidor. O PROCON de Jacareí realiza cerca de 100 atendimentos por dia, sendo que a maioria deles é sobre assuntos financeiros. Paralelo ao evento, no Centro de Serviços Públicos, o PROCON de Jacareí mantém também o seu atendimento bem pertinho dali, um atendimento que será normal nesta quinta-feira para a abertura de reclamações na sua sede, que fica na rua Capitão João José de Macedo, número 222, das 8h30 da manhã às 4h30 da tarde. Deixa eu só fazer uma correção. Ontem aqui eu falei sobre a questão da entrada do PROCON, né, do espaço de entrada do PROCON, que em relação à questão de não ter uma rampa para o PROCON de Jacareí, que mudou de espaço. Ontem eu observei rapidamente e ontem eu observei também que tem o corrimão. O corrimão tem. O que não tem é a rampa, né? Não tem uma rampa para que as pessoas possam, logicamente, ter acesso com um pouco mais de mobilidade no PROCON de Jacareí. Mas tem um corrimão, tanto do lado direito e também do lado esquerdo. Jornal da Mensagem. Seu bairro, sua cidade em destaque. E São José dos Campos realiza pela primeira vez diversas atrações de lazer feitas no anel viário. O evento, Circuito de Lazer, é gratuito e acontece neste domingo, dia 18, das 8 às 4 da tarde. A realização terá atrações como estações PET, espaços saúde kids e melhor idade, além de dança, brincadeiras de rua, atividade física, food trucks e muito mais. De acordo com a prefeitura, serão cerca de 300 metros interditados nos dois sentidos do anel viário, em um trecho entre a loja de móveis e próximo ao viaduto Canimbo. A iniciativa com o apoio da Prefeitura de São José dos Campos, para que todo mundo possa participar. Uma operação será feita e iniciada às 4 horas de domingo pela Secretaria de Mobilidade Urbana para garantir a realização do evento e o tráfego próximo da região. Ao todo, 10 agentes da mobilidade irão atuar na operação. Então, a recomendação é que os motoristas sigam as orientações dos agentes e respeitem as placas de sinalização. 8h24, Ana. Sim, Doni, um projeto de lei que permite às pacientes optarem por cesáreas no SUS foi aprovado por 58 votos a 20 pelos deputados estaduais de São Paulo nesta quarta-feira, dia 14, em votação no plenário. O texto seguirá para avaliação do governador João Dória, que pode sancioná-lo ou vetá-lo. O projeto de lei foi criticado por não prever a necessidade médica para a realização do procedimento. No texto, a deputada Janaína Pascoal defende que a gestante pode optar pela cesárea a partir da 39ª semana de gestação na rede pública de São Paulo, mesmo que o médico tenha diagnosticado condições favoráveis ao parto normal.
No plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputados contrários ao projeto argumentaram que a cesárea só deve ser realizada para salvar a vida da gestante ou do bebê. Segundo deputados da oposição, é preciso incentivar o chamado parto humanizado com investimento em pré e pós-natal e acesso ao parto vaginal. O posicionamento vai ao encontro de relatórios da Organização Mundial de Saúde que indicam que a cesárea desnecessária aumenta riscos de infecção e complicações no parto. No entanto, são vários, inúmeros os relatos de mulheres, principalmente as mais pobres, que não querem fazer o parto normal e se sentem coagidas pelo Sistema Único de Saúde, uma vez que a única possibilidade disponibilizada a elas é justamente o parto normal. Esse projeto, então, foi amplamente aprovado pelos deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo. Seria, então, uma exceção ao SUS aqui na região do estado de São Paulo, né? Porque não caberia a todo o território nacional, mas daria então esse livre-arbítrio, né, para a gestante, que é a usuária do SUS, para que ela, enfim, decidisse qual é o parto que ela quer fazer, o parto normal ou a cesárea. Lembrando, Doni, né, que aquela máxima, o melhor parto, sem sombra de dúvidas, é aquele parto que sobrevivem no final a mãe e o filho com saúde. Esse, sem sombra de dúvidas, é o melhor parto. 8 horas mais 26 minutos, as unidades básicas de saúde de Jacareí passaram a vacinar bebês entre 6 meses a 1 ano contra o sarampo. A ação, que teve início na segunda-feira, é feita em dias específicos da semana no horário de funcionamento. A determinação do Ministério da Saúde é vacinar essa faixa etária em cidades que tenham registrado casos da doença. Apesar de não ter nenhum caso, Jacareí deu início à ação preventivamente. O horário de atendimento é sempre das 8 às 4 da tarde. Aí você tem a sua unidade de saúde, por exemplo, Bandeira Branca na terça-feira, aí tem Cidade de Salvador na quarta e sexta, e cada unidade básica de saúde tem um dia específico aqui em Jacareí para a vacinação do sarampo. É só você dar uma pesquisada ou dar uma ligada aí na prefeitura, né, no 0800 16 30 10, e consequentemente o atendente vai poder informar aí se a sua unidade mais próxima de saúde e qual o dia para que você leve o teu filho para vacinar contra o sarampo. 8h27, vamos a mais um intervalo, Robin? Já voltamos com muito mais informação. A gente vai destacar a Feira do Empreendedorismo e Trabalho em São José dos Campos. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. De volta com o nosso Jornal da Mensagem, 8 horas mais 31 minutos. E para destacar que a Prefeitura promove a Feira do Empreendedorismo e Trabalho. E quem conta para a gente com detalhes é a repórter Ana Lúcia Ferreira. A Prefeitura de São José dos Campos, por meio da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico, realiza no próximo dia 24 de agosto a Feira do Empreendedorismo e Trabalho, das 9 da manhã até às 6 horas da tarde, no Centro de Formação do Educador, em Santana. É um evento gratuito e aberto a todos os interessados, não só de São José, mas também da região. E sobre este assunto, nós vamos conversar agora com Alexei Neves, que é diretor do PAT de São José. Alex, muito obrigada pela sua gentileza com a Rádio Mensagem. Não é o primeiro ano dessa feira, que já vem aí colhendo alguns frutos na cidade, né? Olá, Ana. Olá, ouvintes da Rádio Mensagem. Sim, Ana, sem dúvida. A FET vem para ajudar ao trabalhador, trazendo oportunidades e congregando, né, instituições educacionais, empresas e também empresas de RH que vão oferecer, junto com o PAT, vagas de emprego para os trabalhadores de São José.
Muito bacana. E os expositores já foram aí definidos? As pessoas interessadas ainda podem fazer contato com a prefeitura? O evento é presencial, é lá no CEF, aquele prédio grande da educação lá no Parque da Cidade, e vão ter centenas de vagas de emprego para as pessoas, vai ter rua de lazer, vão ter uma série de serviços públicos que estarão à disposição da população lá. Empresas de RH, a gente tem por volta de 10 empresas, junto com o PAT, Poupa Tempo, com vagas de emprego, né? E também teremos palestras super interessantes. São 2 espaços com 8 palestras acontecendo o dia todo, né? Então, assim, é uma oportunidade muito interessante para o trabalhador de São José, na feira, de conseguir melhorar seu potencial de empregabilidade e ampliar suas chances no mercado de trabalho. Muito bacana. Essa programação, embora seja de um dia somente, é uma programação realmente muito extensa, toda ela está disponibilizada no site da Prefeitura, mas eu gostaria, Alexia, que você falasse qual é o ponto alto aí dessa feira, desse evento, o que você realmente considera importante, que deve chamar a atenção aí, tanto das pessoas que estão procurando trabalho, quanto também dos empreendedores. Sim, eu acho que o importante são realmente a questão da vaga de emprego, que você consegue atender quem está redirecionando carreira, quem quer recolocação, os jovens que estão procurando o primeiro emprego, os empreendedores pequenos, médios ou até grandes vão ter lá um espaço com instituições como o Sebrae para que eles possam conseguir ter acesso a informações importantes que vão fazer diferença no dia a dia da atuação do seu modelo de negócio, né? E as palestras também, que orientação profissional, qualificação profissional, sempre é importante para o trabalhador que quer se recolocar, que quer se desenvolver na carreira. Importante dizer também que vão ter muitas informações sobre os títulos do Qualifica, um programa Qualifica que este ano a Prefeitura vai disponibilizar 15 mil vagas em cursos gratuitos para a população em idade economicamente ativa. Então na feira realmente as pessoas vão ter toda essa gama de oportunidades, de informações que fazem diferença na vida do trabalhador de São José. Muito bacana, Alexia. Olha, parabéns aí pela iniciativa, sucesso para vocês, viu? A gente consegue porque as instituições sempre estiveram muito prontas e ansiosas em participar. Então é uma união que é capitaneada pela Prefeitura, mas é uma união de uma série de instituições muito sérias e que vão levar muita informação e oportunidade para o trabalhador de São José dia 24 de agosto, lá no CEF, tá bom? Muito legal, né? Você guarde então essa data aí, dia 24 de agosto, é um sábado, tá? É um sábado, das 9 da manhã até as 6 da tarde, lá no CEF, em Santana, é a Feira de Empreendedorismo e Trabalho, promovida pela Prefeitura de São José dos Campos. Obrigada mais uma vez pelas suas informações, de volta com você aí no estúdio. Obrigado, Ana, pelas informações. E tem um detalhe, né, em relação a essas feiras que promovem aglutinação de pessoas que têm interesses comuns, da busca de emprego, recolocação da sua profissão. E a gente tem uma máxima no esporte que a gente diz o seguinte, né? Quem não é visto não é lembrado. Então é importante, quando a pessoa está buscando aí uma recolocação no mercado de trabalho, que fale para os seus amigos, né, que está realmente interessado em buscar uma vaga no mercado de trabalho, porque às vezes o teu amigo tem uma informação que você não tem. E nós hoje estamos muito concentrados no WhatsApp e também no Facebook, esperando que as mensagens venham do Facebook e do WhatsApp. E às vezes essa informação está do teu lado. Então é importante que a pessoa que está do teu lado saiba que você está pronto para em condições de. É isso mesmo, pronto para em condições de. Porque às vezes a pessoa não fala da vaga, porque a Ana Lúcia não vai querer essa vaga, né? Não é perfil dela. A gente já faz um juízo de valor, né, Ana Lúcia? A gente faz um juízo de valor. Eu não vou falar com a Ana Lúcia não, porque ela não está afim, não vai querer. E não fala. E a gente não sabe no que passa na cabeça das pessoas. Então acho que é importante essa comunicação, não é, Ana? Com certeza, Dani. Até ser meio chato, né? E comunicar aí a sua rede de contatos, várias pessoas, né? Que você está no mercado de trabalho, está com uma possibilidade de fazer essa transição, mesmo você que quer mudar de área e você que está procurando há muito tempo, não ter essa vergonha, né, de comunicar às pessoas que você é de determinada área e que você está aberto à possibilidade de trabalho. E também, se você for de uma determinada área e estiver aceitando outras ofertas, você também comunicar. É um textinho simples, né, mandar ali para os seus contatos, com toda certeza, quando eles virem essa vaga, as chances deles lembrarem de você será muito maior. E é claro, a chance
chance também de chegar em primeiro lugar a você, a informação é muito maior também. Então, utilizar as redes sociais nesse sentido, né? Tirar todo o orgulho de lado aí para conseguir o mais rápido possível essa colocação profissional. Muito bem lembrado. 8 horas mais 37 minutos e a Ouvidoria da Saúde aqui em Jacareí finalizou o primeiro semestre com os melhores resultados em termos de resolutividade desde a sua criação, segundo a Prefeitura. Das 1.085 pessoas atendidas, 933 tiveram suas demandas resolvidas, totalizando 86% de resolutividade. Entre os principais temas abordados estão as consultas de especialidades, exames e alta complexidade. A Ouvidoria da Saúde foi instituída em outubro de 2017, visando atender de forma mais efetiva as demandas da população no tocante à saúde. Atualmente existe uma equipe sediada na própria Secretaria de Saúde para responder a essas demandas, sem a necessidade de que o munícipe procure a Ouvidoria Geral do município. Aliás, a gente percebe, né, que a rádio é um termômetro relacionado aos reclamos da população. E a questão de saúde, logicamente, tem algumas reclamações pontuais, mas em relação aí àqueles montantes mais exagerados de reclamação, teve uma redução muito interessante aqui em Jacareí. Esperamos que isso possa diminuir ainda mais, porque a questão da saúde, a busca, por exemplo, aí, por consultas de especialidades, exames de alta complexidade, ainda tem alguns problemas pontuais aqui em Jacareí. Esperamos que isso possa, de alguma maneira, chegar aí pelo menos aí a 90%, 92%, né, que nunca vai chegar a 100%, mas que as pessoas possam, de alguma maneira, ter aí acesso à saúde aqui em Jacareí. E também estamos no aguardo, né? Depois que nós acompanhamos a audiência pública sobre a reclamação do atendimento da UPA Dr. Telmo, teve até uma audiência pública para isso na Câmara Municipal, que foi até chamada aí pelo vereador Dr. Rodrigo Salomão. Muita gente esteve lá, mas o representante da própria OS não participou, né? E não teve também um representante da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, não teve participação nesse dia da audiência pública. Então a população acabou reclamando muito mais e eu diria desopilando o fígado, né? Mas a gente espera que tenha realmente uma cobrança mais efetiva em relação ao atendimento da UPA Dr. Telmo, na questão do horário. Ou seja, não pode demorar tanto assim para ter aí uma solução das pessoas que utilizam a UPA Dr. Telmo. 8 horas mais 40 minutos, pois não, Ana? Sim, Doni, e dá aqui também um feedback para o nosso ouvinte, né? Alguns dias aí eu fiz uma colocação, na oportunidade nós tínhamos aqui o prefeito Isaías Santana, chamando a atenção do nosso ouvinte para que fizesse ou faça sempre a reclamação utilizando os canais da Prefeitura Municipal. Nós temos aí o 0800, alguns meios de comunicação também pelo site. É importante que a Prefeitura saiba, antes de ninguém, né, saiba em primeiro lugar, quais são as demandas da cidade, para depois, posteriormente, reclamar aqui na Rádio Mensagem. E foi justamente o que fez a nossa ouvinte, a Elaine, do Santo Antônio da Boa Vista. Ela diz que tem algumas crianças com necessidades especiais em uma determinada escola da região e os pais não conseguem parar na porta da escola porque terceiros ocupam essas vagas. Já fez várias reclamações na prefeitura, tem aqui também o número dos protocolos, sabe com quem falou. E aí, agora sim, a Elaine fez contato com a Rádio Mensagem, né? Porque ela já fez esse primeiro papel de procurar aí as devidas pessoas que podem realmente resolver o problema. E, infelizmente, ela não foi atendida. Então, agora, né, a partir desse momento que a ouvinte fez esse primeiro contato e não teve retorno, a gente vai ter argumentos, né, para cobrar a prefeitura em relação a isso, porque a munícipe já fez contato e a situação persiste, nada foi feito, tá? Então, a gente usa esse exemplo da nossa ouvinte Elaine para chamar a atenção dos nossos ouvintes também para que façam sempre o mesmo, né? Façam sempre primeiro contato com a prefeitura, para que aí sim a Rádio Mensagem possa agir no segundo momento, cobrando a prefeitura caso ela não tenha feito aí a parte dela também, tá bom? Então, pelo que eu entendi, Ana, tem vagas para deficiente e tem pessoas que colocam o carro lá e estão utilizando essas vagas? Ela tá bem brava, viu, Doni? A nossa ouvinte tá bem brava porque ela já fez contato com a prefeitura e ela disse que o detalhe é que a calçada da escola foi pintada de amarelo pela prefeitura em 2017, mas não rebaixaram a calçada e nem colocaram placas.
tem essas crianças aí com necessidades especiais, né? E aquele vucu-vucu, né, na porta da escola, fica todo mundo ali querendo entrar e atrapalha bastante esse acesso, principalmente das crianças com necessidades especiais. Então ela mandou aqui o nome da escola também, o endereço correto. A gente vai cobrar agora a Secretaria de Mobilidade Urbana para fazer um trabalho ali muito pontual, porque as crianças com necessidades especiais estão sendo prejudicadas. Não adianta, né? Tem coisa que a gente tem que ter um bom senso, né? Não vai colocar um agente de trânsito ali para impedir uma pessoa de usar a vaga que não é dela, né? Não adianta, não dá. Mas precisa multar, mas a vaga não é dela, tá? É só um minutinho, mas a vaga não é dela. A vaga é do idoso, a vaga é do deficiente. Mas não tem ninguém usando, mas vai aparecer. A gente tem que ter essa consciência, ou seja, coisa que a gente pode resolver, a gente fica jogando, daqui a pouco foi para o Supremo Tribunal Federal para cuidar de uma vaga que não é da gente, Ana Lúcia. Sim, Doni, com certeza, né? Essas leis que dão aí prioridade a pessoas com mobilidade reduzida e outras situações, elas são relativamente recentes aqui no país, né? Muitas pessoas já aderiram a isso, praticamente toda a população, né? Sabe muito bem o que querem dizer as placas, as orientações, e aí eu aproveito essa fala justamente para chamar a atenção numa situação que é muito usual, que acontece bastante, mas também até de confusão em relação a essa questão da prioridade no atendimento, né? Nós vemos aí com frequência situações de caixa, né? De atendimento de caixa, com aquela placa, né? Do atendimento preferencial. Então, é lei. Hoje a gente tem essa placa de atendimento preferencial, por exemplo, em um supermercado, né? Se tem aí 4 caixas funcionando, pelo menos um deles tem que ter o atendimento preferencial. E aí o estabelecimento coloca ali uma plaquinha, né? Esse caixa é o caixa preferencial. Mas é importante, Doni, chamar a atenção que o caixa preferencial não é um caixa exclusivo, né? Isso é muito importante, porque muitas vezes não tem ninguém no caixa e o cidadão não pode ser atendido porque o atendente se confunde ali e acha que só pode atender as pessoas daquele perfil, e na verdade não é para dar a preferência, né? E não é um uso exclusivo. Exclusividade seria aí sim, em qualquer situação, somente aquelas pessoas. Não, é para dar a preferência. Então cabe ao atendente do supermercado dar a preferência e também as pessoas que estão na fila darem a preferência, né? Então aqui eles são preferencialmente atendidos, mas não é um uso exclusivo. É verdade, isso serve também para os coletivos, né? Não precisa pintar aí os coletivos, o transporte público de amarelo inteirinho, todos os bancos de amarelo para os idosos. Não precisa, é uma questão de se mancar, né? Se a pessoa tem uma mobilidade, tem uma dificuldade de ficar em pé no ônibus, você tem que dar o seu lugar. Acho que cada um tem que procurar observar um pouquinho também. Então não precisa pintar todos os assentos de amarelo para uma pessoa que é idosa ou uma pessoa que tem uma certa dificuldade de mobilidade. A gente tem que ter aí o bom senso para poder aí fazer aí e dar uma vida mais harmônica para todos nós também. Vamos a mais um intervalo e já voltamos com muito mais informação. Daqui a pouquinho participação aí do Jairo Fortes, trazendo informações para todos nós do esporte. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. Muito bem, de volta com o nosso Jornal da Mensagem, 8 horas mais 48 minutos. Esporte. Segundo bloco esportivo, alô, Jairo Fortes. Voltando ao Jornal da Mensagem, para comentar a Copa do Brasil, semifinal, jogo de ida, partida única, tabela da terceira fase da segunda divisão do Paulista e os resultados da Série B do Brasileiro e da Copa Sul-Americana. Copa do Brasil, semifinal, jogo de ida, às 21h30, Arena do Grêmio. Grêmio 2, Atlético Paranaense 0. Grêmio joga bem, faz 2-0 e leva uma grande vantagem para o jogo de volta no dia 4 de setembro na Arena do Atlético Paranaense. Grêmio mandou no jogo em todos os 90 minutos. Teve chance de matar o jogo em sua arena, mas perdeu gols e não conseguiu ampliar o placar. O
O Atlético Paranaense tem de melhorar muito para virar o placar e conseguir sua classificação. Grêmio encaminha sua classificação e pode acontecer uma final gaúcha na Copa do Brasil. Tabela da terceira fase da segunda divisão do Paulista. 4 jogos, abre a terceira fase nesse sábado, dia 17, às 15 horas. Essa etapa define duelos das quartas de final. A terceira e última fase de grupos da segunda divisão do Campeonato Paulista teve sua tabela definida pela Federação Paulista de Futebol. As 16 equipes remanescentes foram divididas em 4 grupos e os 2 melhores de cada chave avançam às quartas de final. Os duelos começam já nesse sábado, dia 17/8, às 15 horas, com 4 partidas. Cantanduva e Marília, Mauá e Flamengo de São Paulo, Amparo Independente e Itapirense e Rio Branco. A sexta e última rodada está marcada para que todos os jogos sejam realizados no dia 22 de setembro, às 10 horas. Lembrando que as chaves são as seguintes: Grupo 13, Marília, Francana, Tupã e Catanduva. Grupo 14, Fernandópolis, São José, Guarulhos e Cantanduvense. Grupo 15, Flamengo, Rio Branco, Itapirense e Mauá. Grupo 16, Paulista, Independente, Amparo e Assincense. São José estreia nesse domingo, dia 18, às 10 horas, contra o Guarulhos, fora de casa. Ainda pela Série B do Brasileiro, 16ª rodada. Terça-feira, dia 13/8, Atlético Goianiense 2, Oeste 0. Curitiba 2, Brasil do Rio Grande do Sul 0. Copa Sul-Americana, quarta e final, jogo de volta. Terça-feira, dia 13/8, Independente Del Valle 1, Independente da Argentina 0, classificado Independente Del Valle. Quinta-feira, hoje às 21h30, Colón e Zuliá. Abraços, amigo do Jornal da Mensagem. Volto às 10h30 com mais esportes. Um abraço, Jairo. Obrigado aí pela sua participação conosco aqui no nosso jornal nesta quinta-feira. Pois não, Ana Lúcia? Sim, Doni. A Câmara Municipal de Jacareí aprovou por unanimidade nesta quarta-feira um projeto de autoria do prefeito Isaías Santana que autorizou o SAI de Jacareí em projetar e fornecer materiais para a instalação de soluções individuais de tratamento de efluentes domésticos. A proposta aprovada, que visa expandir o saneamento básico na cidade, tem o objetivo de oferecer às residências o projeto e os materiais para a instalação do sistema, sem custos, desde que a renda familiar seja de até 3 salários e que o imóvel esteja situado em locais onde não há rede coletora de esgoto. A construção do sistema e as instalações internas serão de responsabilidade do solicitante. Para famílias que comprovem renda mensal familiar entre 3 e 5 salários, o subsídio da autarquia, o subsídio do SAI, será de 50%. E para famílias acima deste parâmetro, haverá a possibilidade de parcelamento do custo. O material que será fornecido pelo SAI é a fossa filtro sumidouro, que possui o valor de aproximadamente R$ 2.600. O projeto ainda decreta que o solicitante que assuma de forma contratual a responsabilidade perante o SAI terá 90 dias a contar do recebimento do material para concluir a implantação do sistema de fossa séptica e solicitar a vistoria final do SAI. Muita gente deve se lembrar que eu fiz um comentário no ano passado sobre esse assunto, né? Ou seja, se o SAI é o que a empresa que determina e que tem a gestão aí do saneamento de água e esgoto em Jacareí, não seria, na minha opinião, coerente que as pessoas que arcassem com esse valor todo. Então, parabenizo aí a todos, né, os atores dessa atitude aí, que pelo menos minimiza o impacto financeiro das pessoas que às vezes não têm condições de bancar aí uma obra desse porte aí de quase R$ 2.600 para a coleta de esgoto. E, logicamente, se o SAI vai cobrar depois, consequentemente, né, ou seja, o SAI cobra, então ele pode financiar. E, logicamente, foi aprovado aí pela Câmara, então parabenizamos a todos os atores dentro desta questão também. 8h53, pois não, Ana? Sim, Doni, a Prefeitura de Caçapava, em parceria com o Senai, abre inscrições na próxima segunda-feira, das 8 às 11 da manhã, para 7 cursos profissionalizantes gratuitos. São eles: auxiliar de RH, operador de computadores, estoquista, conferente, costureiro de máquina reta e overlock, leitura e interpretação de texto mecânico e qualidade de sistemas produtivos. As inscrições devem ser feitas no Complexo Educacional Professor Edson de Freitas Ramalho, na Rua André Santos de Oliveira Lima, número 15, na Vila André Martins, mediante a apresentação de alguns documentos pessoais, como, por exemplo, original e cópia do RG-CPF, comprovante de escolaridade e de residência.
Os candidatos devem ter mais de 16 anos e ensino fundamental completo. Caso haja mais interessados que o número de vagas ofertadas, os excedentes serão colocados em um cadastro reserva e chamados mediante a desistência de algum inscrito. Para mais informações sobre esses cursos profissionalizantes gratuitos em Caçapava, o telefone é o 3655-5152. 8h54, e a gente comentou ontem sobre a posição do presidente Jair Bolsonaro em relação aos radares nas rodovias federais, hein? O presidente determinou a suspensão do uso de radares móveis em rodovias federais e a decisão foi publicada agora pela manhã no Diário Oficial da União. Só que vai ter aí um probleminha, hein? Além de outros. Não há indicação sobre quando a medida entrará em vigor. Eu não tenho informação se a própria decisão publicada no Diário Oficial já é o start, já é o início para começar a valer. E a gente tem aqui a rodovia Presidente Dutra, que é uma rodovia federal. Então tem radares e a gente não sabe essa situação. Então já foi publicada a decisão no Diário Oficial da União, a suspensão do uso de radares móveis em rodovias federais. No Jornal da Mensagem, direto do DECOM, Departamento de Comunicação, as principais informações da Diocese de São José dos Campos. 8h55, Pedro Luvisotto. Bom dia, Pedro. Bom dia, Doni. E o superior-geral da Congregação dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus, os deonianos, Padre Carlos Luiz Soares, está em visita à Diocese de São José dos Campos. O superior-geral veio de Roma, na Itália, para visitar a província deoniana no Brasil e também os bispos deonianos aqui do país. Padre Carlos foi eleito em julho de 2018 em Roma, durante o capítulo geral dos deonianos, o novo superior-geral da congregação. A previsão é que ele permaneça no cargo pelos próximos 6 anos. E na manhã de ontem, o bispo de São José dos Campos, Dom César Teixeira, recebeu o religioso deoniano na cúria diocesana, acompanhado do pároco da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, Padre Ademilson Aparecido da Silva, e do conselheiro-geral da congregação, Padre Levi dos Anjos. O superior também conheceu a Catedral de São Dimas. Atualmente, os sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus são responsáveis pela administração de 2 paróquias na diocese: a paróquia Nossa Senhora de Lourdes, no Parque Industrial, e a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Campo dos Alemães, ambas na zona sul de São José dos Campos. E desmembrada da paróquia do Parque Industrial, a paróquia Nossa Senhora de Fátima, no Jardim Oriente, ficou aos cuidados dos deonianos por 2 anos. E, Doni, está chegando o Dia das Vocações na Diocese. Já virou tradição o Vocation Day da Diocese de São José dos Campos. Essa é uma das atividades mais esperadas pelos jovens ao longo do ano. O evento é organizado pela Pastoral Vocacional e destinado a toda a família e acontece no Seminário Diocesano de São José dos Campos no dia 25 de agosto. A programação foi preparada para atender desde os mais pequenos até os mais idosos e conta com muita diversão, música, além de oração e, claro, momentos de interação com a comunidade diocesana. A atração mais esperada do evento é quando os padres e seminaristas entram em quadra para o futebol, um campeonato esperado por todo o público. Mas as religiosas de várias congregações também participam do vôlei, é uma atração à parte. As irmãs arregaçam as mangas do hábito, trocam sapatos e sandálias por tênis, amarram o véu e se dedicam com grande intensidade no jogo. Além do futebol e vôlei, o dia é marcado por muitas atrações musicais, como o Vocation Show, a Feira de Vocações com exposições de congregações presentes na Diocese, o Espaço Nível Hard com arena de videogame e brinquedos infláveis, além, é claro, da tenda de adoração e a tenda mariana. Então, programe-se para estar no dia 25 de agosto no Seminário Diocesano para um dia inteiro de muita convivência. O Vocation Day é o ponto de encontro da Diocese. Da redação do Departamento de Comunicação da Diocese de São José dos Campos, Pedro Luvisotto. Muito obrigado, Pedro, pela sua participação, sua informação, Pedro Luvisotto, e nós da Rádio Mensagem também estaremos lá no Vocation Day, né? Para quem você não conhece aí os locutores da Rádio Mensagem, nós estaremos lá também na tenda do Departamento de Comunicação. E neste sábado tem programa especial, né, Ana Lúcia? Ah, sim, Doni, a gente bateu um papo bem legal e descontraído aí com o seminarista Robert, e também o seminarista Gustavo Rigueira e a Elisângela, que estão diretamente envolvidos na organização do Vocation Day.
Day. Eles deram uma definição, Doni, que eu achei bem interessante, que o Vocation Day ele tenta trazer de volta aqueles tempos saudosos aí da Festa das Colinas, né? O evento que começou ainda com essa característica jovem muito forte, já vem se adaptando ao longo dos últimos anos, essa é a 3ª edição, para um evento que atende todas as famílias. Na tradução livre é o Dia da Vocação. Então a gente vai ter um dia maravilhoso no Seminário Diocesano, no próximo dia 25 de agosto. Começa cedinho, às 9 horas da manhã, vai ter missa o dia inteiro, atendimento de confissões, feira vocacional, futebol, Doni, dos padres contra os seminaristas. Já me falaram aqui, já me adiantaram que tem até o Messi no time, viu? O padre Messias, conhecido também como Messi, porque joga bola, e outros padres também aí que são uma surpresa, viu, Doni? Que os paroquianos nem imaginam que são boleiros e vão estar lá no time também. E depois, na sequência, vão ter aí também o vôlei das irmãs, como o Pedro passou pra gente. Então, tudo isso no dia 25 de agosto, lá no Seminário Diocesano, o Seminário de São José dos Campos, né? Encerrando às 19 horas com essa missa, mas as missas vão acontecer ao longo de todo o dia. E disseram também que vai ter um momento ali até de dança. Sabe quem que vai dançar, Doni? O Padre Ednei, acredite se quiser, viu? O Padre Ednei, ele realmente tem um talento nato, né? Para arte, né? Além de, ele é pintor, ele é artista, ele dança, ele canta, ele é um Fred... Sapateia. Ele é um Fred Astaire. Exatamente. Olha, todas essas informações a gente vai trazer aí, então, no programa Diocese em Movimento, neste sábado, às 10 horas da manhã, das 10 às 11, aqui na Rádio Mensagem. E lembrando que o Vocation Day será, então, no dia 25 de agosto, lá em São José dos Campos. Então, esse programa aí, tá imperdível. A gente fecha o nosso Jornal da Mensagem de hoje, estaremos de volta às 10h30 da manhã, depois ao 12h15. Hoje, no Falando de Vida, quem estará conosco, o Dr. Marcos Vinícius Carvalho Rodrigues, vai falar sobre Previdência, hein? Então, se você não conseguiu falar com ele nesta semana no jornal, então hoje no Falando de Vida, 12h15, você liga, participa por telefone, conversa direitinho com o Dr. Marcos Vinícius, com a Ana Lúcia, também manda mensagem pelo WhatsApp. Ô, doutor, posso me aposentar? Ele vai responder para você, tá bom? Um abraço, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Você acompanhou o Jornal da Mensagem.